A história que estamos prestes a contar começa muito antes do nascimento de Jesus. Suas raízes, profundamente entrelaçadas na linhagem do povo hebreu, se estendem além do que muitos conhecem. Elas chegam ao coração da África, a terra rica em cultura, sabedoria e fé ancestral. Para entender essa história, precisamos voltar milhares de anos até o tempo de Abraão, o pai das nações, mas especialmente até a linhagem de Salomão e a rainha de Sabá. Salomão, o rei sábio de Israel, conhecido por sua riqueza e sabedoria, foi visitado por uma mulher notável, a rainha de Sabá. Ela veio de uma terra distante, hoje conhecida como Etiópia, atraída pelas histórias de sua grandeza. O encontro entre esses dois líderes foi mais do que diplomático. Dizem as tradições que um amor nasceu ali, e desse amor surgiu uma conexão que ecoaria pelas gerações. O filho deles, Menelik I, tornou-se o primeiro imperador da Etiópia, iniciando uma dinastia que traça sua origem diretamente a Salomão. Acredita-se que essa linhagem manteve viva a conexão com Israel e com as promessas feitas por Deus a Abraão. Mas o que isso tem a ver com Jesus? Como essa conexão molda sua ancestralidade? É aqui que os mistérios começam a se revelar. No início de tudo, Deus fez uma promessa a Abraão. Farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa aliança divina não era limitada por fronteiras. Ela transcendeu continentes, alcançando terras distantes e culturas diversas. O Egito, onde a linhagem de Abraão encontrou refúgio e depois cativeiro, foi uma ponte entre o Oriente Médio e a África. José, filho de Jacó, chegou ao Egito como escravo, mas tornou-se um governante poderoso. Mais tarde, foi no Egito que Moisés liderou os hebreus para a liberdade, ecoando o poder da fé na aliança de Deus. Essa relação histórica entre o povo hebreu e a África não era apenas geográfica, era espiritual e cultural, um sinal das raízes diversas que continuariam a moldar o povo de Israel e, eventualmente, a linhagem de Jesus. Nas Escrituras, vemos a linhagem de Jesus cheia de personagens que transcendem barreiras étnicas e culturais. Entre eles está Ruth, uma mulher moabita, cujo amor e lealdade a Noemi a colocaram na linha direta de descendência do rei Davi e, mais tarde, de Jesus. Mas é na união de Salomão e a rainha de Sabá que as raízes africanas dessa linhagem se tornam ainda mais evidentes. A tradição etíope acredita que essa união foi o ponto de partida para uma conexão profunda entre as terras de Israel e a África. Essa diversidade na ancestralidade de Jesus é um lembrete poderoso. Ele veio para unir todos os povos. Suas raízes não estão limitadas a um único lugar ou cultura, mas abrangem o mundo inteiro. A linhagem de Jesus é um reflexo de sua missão universal. Enquanto a história avança, começamos a desvendar as evidências que apontam para o papel crucial da África na narrativa da redenção. Vamos descobrir mais sobre essas conexões surpreendentes no próximo capítulo. A rainha de Sabá, conhecida por sua sabedoria e riqueza incomparáveis, era uma das figuras mais fascinantes da antiguidade. Governando a terra de Sabá, localizada na região que hoje corresponde à Etiópia e ao sul da Península Arábica, ela soube das proezas do rei Salomão e decidiu testar sua sabedoria. Quando a rainha chegou a Jerusalém, ela não veio apenas como uma curiosa, mas como uma governante astuta, carregada de riquezas e enigmas. Ela trouxe consigo tesouros de seu reino, ouro, especiarias raras e pedras preciosas, como oferendas ao sábio rei. Salomão, conhecido por sua sabedoria dada por Deus, recebeu a rainha com hospitalidade e respeito. Durante dias, os dois discutiram sobre filosofia, religião e o mistério da criação. A rainha ficou impressionada com a profundidade das respostas de Salomão.
A tradição etíope sustenta que dessa visita nasceu um vínculo ainda mais profundo entre Salomão e a rainha. Segundo a Kebra Nagast, o épico nacional etíope, desse encontro surgiu Menelik I, filho de ambos, que seria o primeiro imperador da dinastia salomônica. Menelik carregaria consigo tanto o sangue de Salomão quanto a herança africana de sua mãe, ligando diretamente a linhagem real de Israel às terras da África. Para muitos, essa conexão é vista como uma prova das raízes africanas na narrativa sagrada. A união entre Salomão e a rainha de Sabá simboliza mais do que um encontro entre dois governantes. Representa a interseção de culturas, sabedoria e fé, consolidando a África como uma parte integral na história bíblica e, consequentemente, na ancestralidade de Jesus. Há ainda a intrigante lenda de que Menelik I, ao retornar à Etiópia, teria levado consigo a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado de Israel. Até hoje, o mistério de sua localização continua a fascinar estudiosos e crentes. O elo entre Sabá e Israel é apenas o começo. No próximo capítulo, mergulharemos na jornada dessa linhagem e como ela moldou a história da salvação. Com o passar dos séculos, a linhagem de Salomão e da rainha de Sabá enfrentou desafios que ameaçavam sua continuidade. Mas mesmo em tempos de exílio, guerra e perseguição, aqueles que carregavam esse sangue real encontraram maneiras de preservar sua herança e fé. Os descendentes de Menelik I, considerados portadores do legado divino, enfrentaram inúmeras adversidades. Eles carregaram consigo não apenas a herança cultural e política de suas terras, mas também um profundo compromisso com as promessas feitas por Deus a seus ancestrais. A Etiópia tornou-se um dos primeiros países a adotar o cristianismo como religião oficial, consolidando a importância espiritual de sua linhagem. A Igreja Ortodoxa Etíope reverenciou a conexão com Salomão e a rainha de Sabá, preservando tradições que remontam aos tempos bíblicos. Essas tradições mantiveram viva a história de um povo que se via como guardião das promessas de Deus, especialmente em tempos de perseguição. Entre as lendas mais fascinantes está a da Arca da Aliança. Acredita-se que ela esteja guardada em Aksum, protegida por gerações de sacerdotes que dedicaram suas vidas a vigiar esse símbolo sagrado. Embora sua localização exata seja envolta em mistério, a crença na presença da arca continua a inspirar fé e reverência, ligando diretamente a linhagem de Menelik às promessas feitas por Deus a Israel. Até hoje, comunidades na África preservam essas conexões com profunda reverência, testemunhando como a fé transcende fronteiras. A conexão entre Sabá, Israel e a linhagem de Jesus é um lembrete poderoso de como Deus usou povos e culturas diversas para cumprir suas promessas. As raízes africanas, simbolizadas pela união de Salomão e a rainha de Sabá, reafirmam a inclusão de todas as nações na história da redenção. O historiador, em sua busca incansável, pesquisando em um livro antigo e empoeirado e com uma expressão de reverência, não desiste da verdade ocultada durante séculos por motivos obscuros. Mas a jornada dessa linhagem não termina aqui. No próximo capítulo, veremos como a ancestralidade de Jesus culmina em sua missão divina e o impacto de suas raízes em nossa fé até hoje. Quando o apóstolo Paulo falou sobre a plenitude do tempo, ele se referia a um momento em que tudo estava preparado. As promessas feitas a Abraão, cumpridas em Davi e preservadas pela linhagem salomônica, chegaram ao ápice com o nascimento de Jesus. Esta linhagem, que inclui tanto reis poderosos quanto figuras marginalizadas, demonstra que o plano de Deus não exclui ninguém. Jesus não veio apenas para o povo de Israel, mas para todos.
Sua mensagem de amor, graça e salvação era um eco das alianças feitas ao longo dos séculos. Ele incorporou as promessas de inclusão e redenção, alcançando judeus, samaritanos e gentios igualmente. Cada gesto de Jesus foi uma reafirmação do propósito divino, unir povos, quebrar barreiras e restaurar a criação. As raízes africanas na linhagem de Jesus são mais do que simbólicas. O Egito, um refúgio para a Sagrada Família, e a influência de Sabá e da Etiópia lembram que a história da salvação está interligada a diferentes continentes e culturas. Até hoje, comunidades na África preservam essas conexões com profunda reverência, testemunhando como a fé transcende fronteiras. A ancestralidade de Jesus, rica e multifacetada, nos lembra que a redenção é para todos. Independentemente de origens, culturas ou histórias pessoais, somos chamados a participar dessa herança viva. Em cada canto do mundo, essa história continua a inspirar. É um convite para reconhecer nossas raízes comuns e viver em unidade como filhos e filhas de Deus. A linhagem de Jesus não é apenas um relato histórico. É um testemunho de fé, inclusão e amor incondicional. Suas raízes nos ensinam que não importa de onde viemos, todos somos parte do plano eterno de Deus. E assim a história continua. Em mim, em você e em todos aqueles que acreditam no poder transformador do amor divino. Se você foi inspirado por essa história, inscreva-se no canal e compartilhe essa mensagem com o mundo. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.